Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer um minutinho de oração, né? Agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, abençoe cada um que está aqui no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar a pregação, possa abençoar o louvor, possa abençoar todos nós que estamos aqui. Vai guardando cada um mais e mais e mais. Abençoe todas as famílias, que não deixem nenhum passar necessidade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Provérbios 24, versículo 12. Quem for encontrando, diga amém. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não considerar, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Nessa passagem, fala sobre responsabilidade. Responsabilidade. Devemos começar com uma definição de responsabilidade. É simplesmente um sinônimo de prestar contas e significa que devemos responder diante de Deus, o juiz, por nossas ações. Isso quer dizer que, se Deus nos chama para tratar de uma das nossas ações, ficamos moralmente obrigados a responder por ela diante de Deus. Exemplo, o compromisso com a obra de Deus. É um compromisso com a palavra de Deus, com a igreja e com uma vida de integridade e honestidade. O amor de Deus leva ao comprometimento com a palavra e ouve e guarda a palavra do Senhor. Por isso devemos também obedecer e ter responsabilidade em nossos lares, para ser homens e mulheres de Deus. Quando nossos pais começam a nos ensinar a responsabilidade em nosso lar. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Adorar o Senhor, aprender mais da sua palavra, né? Receber as mensagens de Deus para fortalecer cada um de nós. Inicialmente aqui eu queria trazer uma mensagem, e o tema da mensagem de hoje aqui seria a respeito do perdão. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 18. Nós vamos ler alguns pequenos trechos que falam sobre perdão aqui na Bíblia. Vamos começar com Mateus 18, versículo 21 e 22. Quem achou vai dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 18, versículo 21. Amém. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui, Jesus já mostra para Pedro
que o perdão, ele não tem limite. Porque você imaginar que a pessoa vai errar com você 7 vezes no dia, você vai perdoar ela 7 vezes, é algo difícil já, né? Pedro já jogou lá em cima, já vou falar um número alto, né? 7 é um número importante na Bíblia, já vou falar o número 7. Mas aí Jesus fala com ele, né? 70 vezes 7. Então, assim, é como ele queria dizer, na verdade, que não tem limite. Assim como não tem limite o perdão que Deus tem para conosco. Uma outra passagem que a gente pode analisar é Lucas 17. Os irmãos podem abrir aí, Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Glória a Deus. Versículo 3 da palavra do Senhor. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram-lhe os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, para fazer essa ordenança de Jesus aqui, tem que ter muita fé. Para você poder perdoar tanto assim. Imagina uma pessoa errando com você está no trabalho lá, a pessoa está errando 7 vezes. Você, perdão, errei de novo. Aí, a 8ª, perdão, errei de novo. A 9ª, perdão, errei de novo. Você, não, peraí, ué. Aí você está brincando. Normalmente o pessoal não vai ter paciência. Mas o que Jesus pede é isso. Que a gente tenha paciência com os irmãos, perdoa, porque também nós precisamos de perdão. Agora vamos abrir em Colossenses 3. Nós vamos folhear muito a Bíblia hoje, hein, gente? Colossenses. Até eu estou ficando perdido aqui já, peraí. Colossenses. Colossenses 3, do 12 até o 13 só. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou seja, a gente pode procurar aqui várias passagens na Bíblia que falam de perdão, várias parábolas de Jesus falam de perdão. Então, perdão é um dos principais temas do Evangelho. Por quê? A boa nova de Jesus é justamente nos falar que, através dele, estamos perdoados. Então, por isso, o perdão é tão forte aqui na Bíblia. Mas é fácil falar de perdão. É mais fácil falar do que de perdoar. O perdoar em si não é simples, dependendo do que acontece. Mas uma coisa simples, você perdoa rápido. Mas uma coisa que realmente machucou a pessoa é realmente difícil. É uma situação que talvez uns vão ter um tempo menor, outros vão ter um tempo maior para perdoar, outros nunca vão conseguir perdoar, infelizmente. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que precisam perdoar. Todos nós aqui um dia fomos maltratados por alguém, tivemos alguma desavença com alguém, uma briga, uma situação difícil ali que a pessoa te prejudicou, ou até mesmo a gente fez isso com alguém. A gente pode ter
maltratado alguém, pode ter ferido, pode ter causado uma mágoa grande numa pessoa e a gente precisar desse perdão também. Então, tem as duas situações. Todo mundo deve perdoar e todo mundo precisa ser perdoado. Né? Ou seja, amar a humanidade, né, os amigos, os irmãos, é fácil, até fácil. Mas como amar a quem nos odeia, quem nos prejudicou, ou quem vive tentando prejudicar a gente, ferir, diminuir? Como amar essas pessoas? Eu posso falar para o seu, para que o seu ouvido escute, mas só o Espírito Santo pode tocar no seu coração, e essa noite eu oro para que o Espírito Santo toque no coração e te convença que o perdão, a reconciliação é o melhor caminho. Por que eu digo isso? Porque é o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, se foi falado por Jesus, e se a gente é seguidor de Jesus, a gente tem que tentar seguir. Senão não tem sentido, né? Eu sou seguidor de Jesus, mas eu não perdoo, sendo que eu dependo do perdão. Ou seja, é difícil, mas a gente tem que tentar. Faz parte da natureza do cristão perdoar. Se somos seguidores de Cristo, somos nova criatura, e o velho homem morreu. Sendo assim, nós temos que exercitar o perdão. O velho homem já se foi. Já se foi mesmo, ou será que ele ainda dá sinais de vida aí? A gente tem que sempre analisar isso. Quando a gente se torna um cristão, todos dizem, o velho homem se foi. Mas em muitas pessoas a gente percebe que esse velho homem ainda está, não morreu não, ele está ali mexendo ainda, está tentando acordar de novo. E a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Chegamos à conclusão que se não perdoamos, não estamos seguindo o que Jesus nos ensinou, inclusive na oração do Pai Nosso. Mas diante dessa questão do perdão, sempre temos que nos perguntar qual o tamanho da dívida que Jesus pagou por nós na cruz. Às vezes eu não quero perdoar alguém, mas se eu pensar o tamanho da dívida que Jesus pagou por mim, que é enorme, que é impagável, eu deveria pensar, é melhor eu perdoar, porque eu vou precisar de perdão. Já estou precisando, já nasci precisando de perdão. E Jesus nos deu um exemplo, na parábola do credor incompassivo. A gente pode olhar aí no Mateus 18, 21. Podem abrir, por favor, a palavra do Senhor, Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. A parábola do credor incompassivo. Na verdade, acho que é 18, 23. Eu anotei errado aqui. 23, né? Vou ler ela aqui rapidinho, só para a gente contextualizar. Eu acredito que todos já conhecem. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia,
entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Terminou aqui. Então, essa última frase é forte. Assim vos fará também meu Pai Celeste, isso é Jesus falando, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, para Jesus perdoar não tem escolha, a gente tem que perdoar, né? Leve um tempo pequeno, um tempo maior, mas a gente tem que ir tentando até conseguir perdoar. Aí você tem uma noção aqui do tamanho da dívida. Eu estava vendo lá, 1 denário é 1 dia de trabalho. 100 denários são 100 dias de trabalho. Então, o conservo aqui estava devendo só 100 dias de trabalho. Agora, o que ele estava devendo para o seu senhor, para o rei lá? Ele estava devendo 10.000 talentos. 1 talento são 6.000 denários. Então, 1 talento são 6.000 dias de trabalho. Né? 10.000 talentos são 60 milhões de dias de trabalho, que dá cerca de 164 mil anos. Ou seja, todos os dias, né, sem folga e sem feriado ainda. Então, aqui você vê, né, uma exemplificação assim, do tamanho da dívida, que o exemplo aqui é que cada um de nós tem com Deus. Aqui é um exemplo. Se a gente trabalhasse 164 mil anos, a gente não pagaria a nossa dívida. Só que às vezes a gente quer não dar perdão para uma pessoa que está com a dívida de 100 dias de trabalho. Uma pequena dívida, uma coisa passageira que daqui a pouco nós vamos para a eternidade e isso vai ficar no esquecimento. E muitas vezes é o orgulho, né? Você está ali, não vou perdoar, não vou de jeito, não vou aceitar, não, me envergonhou, agora eu não vou aceitar mais, não vou deixar. Não quero conversar mais. Então, a gente é cheio dessas mágoas. Né? Então, quando essa mágoa aparecer assim no nosso coração, a gente tem que dar um jeito, de tirar isso, de mudar o nosso pensamento. Algumas verdades, né, descritas no Evangelho. Diante desse texto aqui, a gente pode olhar. Se você não perdoa, você não pode orar. Essa é uma verdade que está aqui no Evangelho. Se você não perdoa, você não pode orar. A gente pode ver isso em Marcos 11, 25. Vamos lá em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, né, no momento da oração, né, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que perdoar. Ou seja, senão é como se a oração não tivesse sentido. Você está orando com mágoa no coração, como que Deus vai escutar isso? Né? Esse é um ensinamento, uma verdade aqui da Bíblia. Outra verdade, se você não perdoa, você não pode ser perdoado por Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado por Deus. E a gente pode ver em Mateus 6. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 6, versículo 9. Que é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou como modelo.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos, ou seja, aqui a gente está falando, a gente perdoa. Então, assim como eu estou perdoando meus devedores, me perdoa, Pai, porque eu dependo do perdão. Então, se eu estou orando, falando que eu estou perdoando, eu tenho que perdoar. E a oração modelo, né, que Jesus nos deixou. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aqui ele reforça de novo: se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ou seja, a todo momento Deus fala: perdoa, perdoa. Ou seja, se a gente não perdoar, vai ter uma consequência. É difícil perdoar? É difícil, mas a gente tem que colocar na cabeça: eu tenho que perdoar. Eu tenho que ter essa preocupação de perdoar. Eu não posso simplesmente esquecer, vou esquecer, largar para lá. Não, aquilo ainda está no seu coração, você não perdoou. Mesma coisa, tem gente que às vezes, ao invés de perdoar a pessoa, ela prefere ignorar. Às vezes, quando a pessoa não existe. É mais fácil, né? Mas você não perdoou. Você só, para aquela pessoa, para você, morreu. É como se ela tivesse morrido. Só que você não perdoou. E se Deus fizesse a mesma coisa com a gente? Não, vou considerar que você morreu. Né? Como que seria? Então, essa mágoa, né, que a falta de perdão traz, ela gera muita angústia na alma, ansiedade, depressão. Falta de perdão é um veneno para a nossa mente, para a nossa alma, e isso acaba trazendo resultado negativo para o nosso corpo também. Ou seja, tem pessoas que estão adoecendo por causa de mágoa, por causa de ira, por causa desses sentimentos ruins que ficam permeando ali sua mente. Ela vê uma pessoa, ela já sente aquela raiva. Por quê? Porque a pessoa fez uma coisa para ela um dia. Aí ela já fica nervosa, fica com raiva e fica desejando que aconteça alguma coisa com aquela pessoa, que ela dê um problema, que não dê certo uma coisa para ela. Como que a gente pode fazer isso e depois orar o Pai Nosso? Então, a falta de perdão a si mesmo também tem a situação. Tem pessoas que têm mágoas contra si mesmo, que não se perdoa por coisas que já fez na vida. Às vezes a pessoa fez uma coisa errada, né, e ela sempre vai ficar se castigando por aquilo, se punindo. Ela não perdoa ela mesma. Ela poderia, né, liberar o perdão para ela, mas ela não quer. Ela quer ficar, como chicoteando a ela mesma ali. Ela não pode fazer certas coisas porque ela errou em tal área, ela não pode, ela começa a não querer participar de certas coisas, achando que ela é indigna porque ela fez aquilo, ela mesma está se punindo. É uma outra falta de perdão contra si mesmo. E o Evangelho é uma mensagem de perdão. A gente viu aqui vários exemplos. Tem outras parábolas, tem a parábola do filho pródigo, eu nem vou ler aqui, mas é a mesma situação. É aquele filho que errou, que ficou distante, que fez tudo errado, né? Aí se arrependeu, percebeu que fez as más escolhas, decidiu voltar, aí voltou com humildade, chegou, não, eu posso ser só um trabalhador, já está bom. Mas aí o pai dele levou ele ao posto que ele tinha, porque ele teve humildade, ele se arrependeu, né, pediu perdão. E o pai perdoou. O pai, na hora que viu ele se arrependendo, se alegrou. Ou seja, o Evangelho é a boa notícia que Jesus trouxe, dizendo: consegui o perdão a vocês, irmãos. Vocês estão reconciliados com Deus, nosso Pai, através de mim. Ou seja, é uma mensagem feliz, alegre. Nossa dívida, que era impagável, foi paga por Ele. E se foi paga por Ele, por que eu vou ficar cobrando do irmão?
muitas vezes tem a questão do julgamento. Não julgue para que Deus não te coloque na mesma situação, para que você seja provado naquilo que julgou. Ou seja, muitas vezes a gente julga as pessoas pelos erros delas, mas muitas vezes se a gente vivesse a vida que a pessoa, a gente faria o mesmo ou até pior. Como que a gente vai saber? Não tem como. Mas se a gente ficar julgando, talvez Deus coloque a gente naquela situação. Será que, né, realmente eu sou tão forte assim, se eu passasse por aquilo eu ia me dar bem? Ia sair beleza? Talvez não. Então isso é perigoso. O julgamento é muito perigoso. Muitas vezes julgamos, mas se a gente estivesse na pele da pessoa, será que faria o mesmo? Então tem um trecho interessante aqui, né, que eu acho que é essa questão do perdão, da mágoa, da decepção é muito clara aqui. E como que Jesus curou isso, que foi com o próprio Pedro, né? E podem abrir aí Lucas 22. Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. Glória a Deus, aleluia. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Né? Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo até que 3 vezes negues que me conhece. Ou seja, Pedro, né, disse: não, se eu ver que o Senhor vai morrer, eu estou pronto para morrer contigo. Né, falou isso com Jesus. Né, e Jesus avisou ele: não, você vai me negar. Aí no coração dele ele deve pensar: não, de jeito nenhum. Vê se eu vou negar Jesus. Meu mestre, não vou negar, não. Meu mestre, não nego de jeito nenhum. Isso é a palavra, a intenção. Aí a gente vai em Lucas 22, 54. Um pouquinho mais para frente. Ué, 22, 54, não tem não? Acho que eu anotei errado aqui. 22, 54. Lucas? 22, 54. Ah, não, eu estou no 23. Eu estou fazendo confusão aqui já. Lucas 22, 54, isso mesmo. Ou seja, em Lucas 22, 33, ele fala, ele promete: não, eu vou, se o Senhor estiver indo para a morte, eu vou com o Senhor. Você não vai morrer sozinho, não. Né? Aí no 22, 54, tem a sequência. Então, prendendo, o levaram à casa do sumo sacerdote, né? Jesus aqui. Pedro seguiu de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também ele. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Ou seja, reconheceu ele. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo que estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Nessa hora, o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ou seja, Pedro prometeu e não cumpriu. Só que ele prometeu para o rei, né? O rei da glória, Jesus. Prometeu que morreria pelo rei e na hora ele fugiu. E saiu dali chorando amargamente. Imagina como é que ele se sentiu culpado, como é que ele ficou triste, pensando, eu falei que eu ia fazer e não fiz. Todo mundo viu eu negando Jesus. E agora? Eu não mereço ser discípulo. E ele começou a se punir. Eu não mereço seguir Jesus. Eu não mereço viver. Imagina o tanto de coisa que ele pensou. Né? Ele errou. E depois disso aqui, Jesus morreu. Morreu na cruz. Imagina como é que ele ficou. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu não teria morrido. Né? Se eu tivesse entrado e lutado lá com a espada, talvez eu tinha salvado ele. Eu poderia ter juntado outros amigos e ter resgatado ele. Aí já passa na cabeça dele. Milhares de pensamentos. Ou seja, nesse momento aqui, Pedro ficou muito triste. Né? Ele decepcionou Jesus. Né? Jesus já sabia. Mas para Pedro é como se ele tivesse decepcionado Jesus. Mas Jesus já sabia. Tanto que ele tinha avisado ele. Jesus era profeta. Né? Aí em João 21, 15. É o momento que Jesus vai curar Pedro desse trauma que ele tinha. Essa mágoa que estava no coração dele. Né? Esse sentimento que, tipo assim, eu errei e não tem conserto mais. Eu não tenho como mais resolver. Né? Jesus vai curar. Vamos lá em João 21. João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João. É que eu até imagino assim, Pedro assim com a carinha assim, vergonhoso, com vergonha, tipo assim, eu neguei ele lá na hora, assim. Eu saí correndo, chorando e não ajudei ele. Né? Aí Jesus chamou ele: Pedro, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Aí ele respondeu: sim, Senhor. Eu deve ter pensado assim, nossa, será que ele vai falar assim? Então por que você não foi lá e me salvou aquele dia? Me negou lá, falou que ia morrer comigo e não morreu. Jesus não acusou em nada, momento nenhum. Né? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Ele deve ter pensado assim, e perguntou de novo. Então, quer dizer que ele não está acreditando, não. Também, né, o que eu fiz? Né? Eu também, lá, na hora lá, eu neguei, fui embora, deixei ele morrer sozinho. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, em momento nenhum, Jesus acusou ele, cobrou dele, apenas perdoou. E nem tocou no assunto do que aconteceu. Porque ele sabia que, naquele momento, a dificuldade era grande. E a maioria ia negar, não só Pedro. E ele perguntou 3 vezes, da mesma forma que Pedro negou 3 vezes. Ele perguntou 3 vezes: amas-me? 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 Ele confirmou as 3. Ou seja, para matar aquele sentimento ruim que estava no coração dele. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos
e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Né? Ou seja, vai ter um momento na vida que a pessoa vai conseguir escolher, vai conseguir, né, definir coisas, mas vai ter um momento na vida que não, que você vai ser levado. Você vai precisar da ajuda do outro o tempo todo. Né? Hoje nós estamos ajudando alguns, outros no futuro a gente vai começar a depender da ajuda de outros. E Jesus cura, né, cura Pedro nesse momento aqui, desse trauma que ele teve, né, do perdão, da falta de perdão contra ele mesmo. Às vezes as pessoas, né, vão nos decepcionar, às vezes nós vamos decepcionar as pessoas, mas temos que ter consciência que todos nós temos fraquezas, defeitos e dificuldades. Muitas vezes não porque queremos, agimos de uma forma que nem nós mesmos gostamos ou queríamos, mas é o que somos. Temos que ter em mente que nós não estamos preparados para passar por muitas situações nessa vida. E só vamos descobrir isso quando tivermos experiência. Né, a gente vai falar, né? Você viu o que ele fez? Ah, se fosse eu, faria assim. Se fosse eu, faria de outro jeito. Se fosse eu, não cairia daquela forma. Se fosse eu tinha saído bem. Se fosse eu conseguia sair melhor. Mas não é bem assim. Quando você passa, é que você vê. O próprio caso de Pedro aqui. Ele disse que faria, mas na hora da experiência real, ele não conseguiu. Por quê? Né? Quando a experiência real está acontecendo, a mente da gente é outra coisa. Quando você vê a morte de perto, né, o medo toma conta. Então, o que você falou que faria, nem sempre você vai fazer. Um detalhe, né? Que Jesus até falou, até quando temos que perdoar? Pedro respondeu 7, né? Mas Jesus já disse, a gente deve perdoar, né, enquanto, né, viver. Enquanto as pessoas dependerem de perdão, a gente tem que perdoar, porque a gente também é dependente de perdão. E uma coisa a gente tem que se perguntar, né? Todos os dias, eu preciso, né, perdoar alguém? Eu preciso pedir perdão a alguém? Porque hoje pode ser o último dia. A gente não sabe. E hoje a gente pode estar diante de Jesus, diante de Deus. E essa falta de perdão pode fazer uma diferença. Né? A gente tem que estar preparado, pensando nisso. Né? Pode ser um filho, pode ser um irmão, um pai, mãe, pode ser um parente, um amigo, um colega de trabalho, algum membro da igreja, um vizinho, um conhecido. Se tiver algo pendente, o Espírito Santo vai te lembrar. Basta você decidir perdoar e liberar o perdão. Perdão não é um sentimento. Você não vai sentir que tem que perdoar. Ah, hoje eu senti que eu vou perdoar. Estou sentindo que eu tenho que perdoar. Não é bem assim. Né? Perdão é uma escolha. É abrir mão do seu direito de revidar. Né? Quando a pessoa fez algo ruim com você, na sua mente é como se ela te devesse alguma coisa. E o perdão é você falar assim, não, você não me deve mais nada. Você vai abrindo mão do seu direito, vamos dizer assim. Então é um orgulho, você quer, não, eu quero ter esse direito de cobrar dele. E o perdão é você falar assim, não, eu não tenho mais direito nenhum, não. Está liberado a dívida. Você perdeu seu direito, vamos dizer assim. Por isso que é difícil. Né? É abrir mão do seu direito de revidar, de se vingar, de desejar mal ao outro. Ao invés disso, você vai desejar o bem. Você vai orar por ele. Precisamos fazer a vontade de Deus. Sabemos que é difícil, mas vai trabalhando essa ideia do perdão. Não permita que a mágoa se instale no coração. Né? Tem gente que às vezes está com uma mágoa de alguém por anos. Está andando com aquela mágoa por anos e anos e anos. E nunca perdoa aquilo. Que vantagem que tem isso?
né? Você carregar isso dentro de você. É um sentimento ruim, que te traz sentimento ruim. E o pior, isso abre portas para o mal entrar na sua vida. Né? O inimigo, ele tenta gerar esses sentimentos na gente para a gente poder, para ele ter acesso a nós. Né? Porque tudo que não é de Deus, né? Tudo que é sentimento ruim, é uma porta de entrada para o inimigo na vida da gente. E essas mágoas, né? Ira, o rancor, ódio, quando permanece por muito tempo em nossa mente, pode nos causar problemas em várias áreas de nossas vidas, mentes, corpo e espírito. As pessoas estão ficando doentes por falta de perdão, por angústias, mágoas, e isso é uma vitória de Deus ou do inimigo? Como podemos glorificar a Deus com a mágoa no coração? E a gente pensa, né, a gente já viu como uma criança perdoa fácil? Né, você faz uma injustiça ali com ela, fica nervoso, bate, ela chora, sai para lá, daqui a pouco ela volta e conversa com você, como se nada tivesse acontecido. Né? Então eu acredito que isso é um dos motivos que Jesus, né, ter dito que devemos ser como criança. E Jesus na cruz, ele perdoou e orou a Deus pelos seus inimigos. Ou seja, Jesus ensinou e ele fez. Né? Ele ensinou, mostrou como que deve ser feito e mostrou na prática como fez. Ou seja, no pior momento dele, na cruz, ele orou e pediu a Deus que tivesse misericórdia daquelas pessoas que estavam machucando ele, que estavam matando ele. Ou seja, ele demonstrou para a gente, né, o que precisamos fazer. Ou seja, o que acontece nesse mundo aqui é um teste. Se a gente ficar, né, tentando achar que tudo a ferro e fogo, não vou ter que pagar, não adianta, isso tudo vai acabar um dia. A gente vai embora que vai ficar, né, a gente vai que vai ficar. O que a gente fez aqui é que vai valer. Os relacionamentos que a gente construiu, que a gente fez, isso que vai valer. Porque a eternidade é do outro lado. E Jesus vê a mais em cada pessoa, vê algo mais. Ele vê alguém que teve experiências ruins, que fez escolhas, né, erradas e seguiu o caminho das trevas, de maldade, mas que ainda tem chance de mudar, de salvação, que ainda tem um grande valor para Deus. Ou seja, aquele assassino que está preso ali, para Deus ainda tem valor. É alguém que ainda pode ser recuperado, que pode dar a volta por cima e ainda pode fazer mais pela palavra de Deus do que nós. E ele está na cadeia hoje. Então, assim, para Deus não tem ninguém perdido. Enquanto estiver vivo, né, enquanto estiver respirando, né, tem chance de ser salvo. Aí a última passagem que a gente vai ler hoje é Mateus 5:25. Os irmãos estão com o dedo até doendo de folhear agora. Mateus 5:25. Mateus 5:25. Aí Jesus fala, né, que são palavras de Jesus. Quando é a palavra de Jesus é que eu fico assim mais assim impactado, porque é ele que está falando. Não que os outros, né, não tenham a verdade, mas quando é Jesus que falou, você tem que ficar com as orelhas em pé. Entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregues ao juiz e o juiz ao guarda, e eles te levem à prisão. Em verdade digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, né, a gente errou com alguém, precisamos pedir perdão. Se alguém errou com a gente libera o perdão. Vamos deixar todos nós, né, em paz, né, concedendo perdão, porque isso vai fazer diferença, né, quando a gente partir daqui. E aí, então, diante dessa palavra aqui, eu fico imaginando uma cena,
pensa que alguém te prejudicou, né, e você tem uma mágoa grande com essa pessoa. Né, você já viu que ela já se arrependeu, né, mas mesmo assim você não quer perdoar. Você quer continuar, né, querendo que aquela pessoa sofra também, querendo que ela pague. Aí eu te pergunto, né, se você chegar perante Deus e Deus te perguntar, né, ele te prejudicou, você perdoa ele, né, ele precisa pagar pelo que fez a você? Você está lá, né, você já partiu desse mundo, chegou lá em cima, Deus vai te perguntar, né, e aí você vai querer que ele pague pelo que ele fez? Aí o que você vai responder? Eu quero que ele pague. Né? O que você imaginaria? É um pensamento. Pode acontecer isso. Tanto a gente chegar lá e Deus perguntar se a gente quer que o irmão pague pelo que ele fez, quanto Deus pode perguntar se a pessoa deseja que Deus nos puna pelo que a gente fez. A gente tem que pensar, pode acontecer. A Bíblia diz que Deus vai nos perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas faz de conta que não é assim. Vamos supor que Deus vai te perdoar, mesmo se você não perdoar a pessoa. O que você pensa? Quando você chegar lá, você vai querer que essa pessoa pague pelo que ela fez? Você chegou diante de Deus, você vai querer que a pessoa pague? Você vai falar, não, pode liberar. Se você liberou ela do pecado nesse pensamento, por que você não libera aqui de uma vez? E já acaba com esse impasse. Né? Vamos esperar chegar lá em cima, sofrer a vida toda para chegar e falar, não, lá eu vou perdoar. Porque a gente sabe que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Né? Pensa em uma pessoa que você precisa perdoar. Você pediria a Deus o pagamento da dívida ou concederia o perdão? Então, a gente já pode ir com essa mensagem na mente. Eu preciso perdoar. Eu preciso pensar nas pessoas que eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão a quem eu já magoei, quem eu já tive algum problema, ou eu feri, ou eu fiz um mal. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Do perdão, né? Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, meu Deus, que haja, meu Deus amado, efatado, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cadeias caiam por terra e portas se abram, meu Pai, ao nosso favor. Meu Deus, em nome de Jesus, porque estamos debaixo de uma palavra profética. Meu Deus amado, e o poder de escolha está nas nossas mãos, Senhor. E nós nessa noite, meu Pai amado, nós escolhemos liberar perdão para aqueles, meu Pai, que nos machucaram, que nos feriram. Aqueles, meu Deus amado, que levantaram contra a nossa vida. Meu Deus, que nos julgaram sem entender o nosso cenário, sem entender o nosso momento. Meu Deus, em nome de Jesus, e nós, Pai amado, liberamos essas vidas do mundo espiritual, porque nós queremos romper, nós não queremos estar, meu Pai amado, paralisados, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. E eu peço ao Senhor agora, vai movendo em cada vida, trazendo a memória, meu Deus amado, aquilo, meu Pai, que é necessário, meu Deus, nós nos desconectarmos, meu Pai amado, nessa noite, meu Deus, porque às vezes tem pessoas aqui feridas por causa de uma palavra de um pai, por causa de uma palavra de uma mãe, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, então traz agora o bálsamo, Senhor. Traz agora, meu Deus amado, a cura. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa, meu Pai amado, tenha a convicção dentro dela de liberar essa mãe no mundo espiritual, de liberar esse pai no mundo espiritual, de liberar até mesmo o irmão ou a irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, mães, pais que precisam liberar filhos também.
meu Deus, em nome de Jesus, porque filhos, meu Pai amado, que levantaram contra pai, filhos que se levantaram contra mãe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, mas nós liberamos agora, meu Deus, nós liberamos perdão, meu Pai, em nome de Jesus, e nós decidimos, meu Pai amado, também, Senhor, meu Deus amado, declarar bênção sobre essas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra nos ensina que devemos, meu Pai amado, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Meu Deus, sabemos, meu Pai amado, que não é fácil, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós nos convence, nos instrui, nos capacita. Meu Deus, meu Pai amado, e como o apóstolo Paulo diz, meu Pai, o bem que queremos fazer nós não fazemos, mas o mal que não queremos, esse cometemos em todo o tempo. Meu Deus, então trabalha dentro de nós, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, e nós pedimos ao Senhor perdão também, porque às vezes nós falhamos com alguém, às vezes, meu Pai, com uma atitude nossa, nós ferimos alguém com alguma palavra, algum comportamento nosso, Senhor. Tem pessoas aí carregando feridas, carregando mágoas, meu Deus, que nós nem sabemos, mas nós pedimos agora, aonde houver alguém, meu Pai, carregando mágoa, carregando ferida, através da nossa vida, nós pedimos ao Senhor, envia a cura agora para essa pessoa, liberta essa pessoa no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, mostra para ela como ela é amada, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E se for necessário, meu Deus amado, nós estarmos, meu Deus, face a face, para pedir perdão para alguém, meu Deus, gera essa transformação e essa mudança dentro de nós, e traz essa pessoa até a nós, Senhor, ó, nos faça ir até ela também, para que possamos pedir perdão, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, e na maioria das vezes nós pedimos perdão por algo que nós não cometemos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, mas isso, Senhor Deus de Israel, é o que é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, que entende, meu Pai, que precisa perdoar, meu Deus amado, mesmo que não fez nada, Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, vai gerando, meu Deus, frutos dignos de arrependimento aqui nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós tomamos, meu Pai, posse dessa palavra, meu Deus, e nós praticaremos essa palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, vai movendo, Espírito Santo, onde nós não temos poder para mover, meu Deus, em nome de Jesus, entra dentro de lares agora, meu Deus, realizando a obra, meu Deus amado, de salvação, a obra, meu Pai amado, de restituição, de restauração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque dentro do nosso lar, Senhor, nós não podemos construir muros de separação, nós precisamos construir, meu Pai amado, pontes de ligamento, pontes que ligam uma pessoa a outra, meu Deus, em nome de Jesus, e que sejamos ponte dentro do nosso lar, Senhor, para ligar uma pessoa a outra, meu Deus, e esse muro de separação seja quebrado, cancelado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder do sangue de Jesus. É o que nós oramos, agradecemos ao Senhor, certos da vitória, em nome de Jesus. Exalte e glorifique ao Senhor. Aleluia.